E aí, além de falar dos juros, o Lula, obviamente, foi falar de outra coisa. Eu acho que tem um vídeo aí, não tem, ô Joel? Será que a gente consegue falar dele, colocar o vídeo dele falando da Petrobras aí? Precisa de tempo? Como é que é? Ou tem aí pronto? Me dá um hello aqui para eu saber. Mas enquanto o Joel procura o vídeo aí, só falar isso. Ele acabou de falar que tá subindo o vídeo. O Lula falou que o, os dividendos da Petrobras são uma loucura, né? Mais de 200 bilhões de reais e que devia ter usado metade para investir, não investiu, e que isso é um absurdo e que isso tem que mudar. Eu quero esperar vocês assistirem isso, ele falando, para não ficar só com a minha, como é que se fala? Com a minha tradução do que ele falou, né? Para vocês ouvirem exatamente o que ele falou para poder entender. A Sônia Santos está falando aqui, a lisagem em bloco, cada qual fala um M para deixar o povo perdido. Quero ver passar tudo isso que estão jogando para a plateia no Congresso. Pois é, a esperança, e eu fico sempre com medo, Sônia, quando a nossa esperança fica nas mãos do Congresso Nacional, né? Eu espero que a gente... Você não quer ouvir o Lula. Eu espero que a gente tenha evoluído e que o Congresso Nacional realmente comece a pensar as coisas um pouquinho à frente, sabe? Rodrigo sabe que minha treta é com os banqueiros, por isso não me bloqueia. É isso que eu falei, ó. Me perguntaram se eu sou um liberal, eu sou um liberal. Ó. Eu acho que a pessoa tem que ter. Eu acho chato, é aquilo que eu falo. Se ficar flodando aí, né, que nem diz a minha filha, que é colocando repetindo as coisas, né, não deixa as outras pessoas conversarem, aí é chato demais. Aí realmente não é democrático e é muito mal educado, né? Mas não bloqueio porque justamente eu acho que a gente tem que conviver com opiniões diversas. Liberal meio keynesiano. Vamos lá, joga o Lula na tela aí para nós, rapidinho. Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte do futuro do nosso povo e que a gente exportasse derivado de petróleo e não exportar óleo cru como nós estamos exportando. O Lula está certo aí. Foram investidos 50 bi, né? A Petrobras investiu 50 bi, teve uma queda nesses investimentos de petroleiros no mundo inteiro, em função dessa conversa sobre a nova matriz energética, etc. e tal. Mas o que o Lula também, né? Essa coisa assim, ó, gente. Ontem eu falei sobre isso. Deixei gravado uma participação minha lá no Papo Antagonista, que é assim, o Lula parece que esquece, né, do que aconteceu antes. É como se o mundo tivesse começado agora. Só existiu o mundo onde as coisas... Né, é o metaverso lulático, né? Onde as coisas eram boas lá, segundo ele, era tudo bom no governo dele, e depois, agora, o mundo acabou, e aí agora ele vai reconstruir o mundo novamente, e está falando da Petrobras, como se a gente não lembrasse o que aconteceu com a Petrobras antes, né? O Lula, na época do Lula, e aí são várias coisas, ontem eu falei sobre isso, eu já falei aqui sobre isso com vocês também. Lula parece esquecer que foi no governo dele que ele
abriu capital, fez uma OPA, né, uma oferta pública de ações da Petrobras para levantar capital para explorar o pré-sal. E aí o que é isso, né? Você oferece mais ações no mercado, as pessoas compram, emprestam o dinheiro para você, porque você está iniciando uma nova empreitada. E como é uma nova empreitada, há riscos e é caro. E aí a gente vendeu para os estrangeiros ações, vendemos novamente para os brasileiros ações, não só o brasileiro investidor comum, mas o trabalhador, recurso do FGTS. E aí eu sempre faço a mesma pergunta, né? Será que é tão ruim assim você bonificar, né, ou pagar lucro para aquela pessoa que apostou em você quando você estava começando a exploração do pré-sal? E se vocês lembrarem, na época, tinha muita gente que falava que o lifting cost era $40 e o petróleo custava menos na época. O lifting cost é o custo que você tem grosso modo, o custo que você tem para extrair o petróleo. E que nunca seria viável o pré-sal, os críticos falavam. Então, teve gente que fez uma aposta em prol da Petrobras, que o Lula parece que não está nem aí. Já peguei o dinheiro deles, já usei, agora lamba. Cada um com seus problemas, né? Outra coisa que ele parece esquecer é que depois que ele saiu, ele deixa lá a nossa querida Dilma Rousseff, e aí a Dilma consegue 3 anos consecutivos de prejuízo na Petrobras. A Petrobras é o prejuízo. Foi uma das empresas mais endividadas do mundo e depois foi saqueada. Mas eu queria deixar uma dúvida aqui, que hoje de manhã a gente estava conversando e eu fiquei com essa dúvida ontem, não consegui achar a resposta. Hoje vou ver se a gente consegue falar com alguém da Petrobras lá, mas assim, em tese, essa história dos dividendos, ela tem que passar pela Assembleia Geral, né? A diretoria conversa com o conselho propõe para a Assembleia o pagamento dos dividendos. Adivinha? 40% dos votantes, 36,6%, é o governo, tá? 36,6% dos votos na Assembleia é o governo. Então, pode ser que o Lula vote contra lá, ué. Alguém tem que avisar eles. Não quer pagar? Vota contra. Derruba o dividendo. E esse é um risco razoável que quem tem ação da Petrobras aí está correndo, tá bom? É bom prestar atenção nisso. 27 de abril, eu acho, a Assembleia. Se você é acionista, eu acho que você pode votar. Se você tem ON, claro. Se você é Petri 3, né? Você pode votar, acho que até online, etc. E tal, você manda uma procuração, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos ver como é que é isso, né? Se o Lula vai lá pedir para abrir mão dos 10 bi, que vai para ele via dividendos também, né? Que vai para o governo, que vai para o Tesouro Nacional. Nesse pagamento de dividendo, 10 a 11 bi, mais ou menos, vai para o caixa do governo também. Então, né? Menos, né? Bem menos. Além disso, o governo Lula vendeu ações da Petrobras na alta para aposentados, para depois fazer as ações despencarem, e muita gente perdeu patrimônio. Eu lembro, R$60 o lote de 100, coitados. Tá aí, ó. Claro que hoje é 25, mas teve split, né? Mas é isso, teve muita gente que perdeu dinheiro também, depois ganhou dinheiro. E Petrobras é uma baita empresa, né? Ela sobrevive, inclusive, aos mais incompetentes, né? Então, mas às vezes penaliza aí no curto prazo quem tiver posição, tá? Vale a pena você que é acionista se atentar para a Assembleia se você quer mesmo receber esse dividendo, tá? E é outra coisa que a gente tem que aprender, ó, se você é investidor e você se interessa mesmo pela sua empresa, pela empresa que você está, se você não está só especulando, que também não tem nada de errado com isso, é possível você fazer isso sem problema nenhum, aprenda a participar também, a acompanhar as assembleias, tá? Faz sentido. Vamos lá, o Lula, então, disse que a Petrobras deveria ter investido os lucros, a gente viu aí o vídeo, e o Prates, não meu pai, o outro Prates, aí, esse aí, ó, muito mais feinho, o Jean Paul Prates, falando aí que todo mundo segue a paridade internacional, então nós vamos seguir a paridade internacional, pero no mucho.
temos uma regra que vamos ter que alterar, diz o Prates. Não vamos ficar muito distante do processo dentro da paridade internacional. A paridade internacional todo mundo segue. Se o preço do petróleo sobe lá fora, alguma coisa vai acontecer dentro do mercado local. Mas ele também destacou que isso a política de preços da Petrobras é uma questão de governo. Então, o PPI, segundo ele, só garante ao concorrente uma posição confortável, porque é o preço cobrado no exterior, mais frete e despesa. A gente já falou disso. Realmente não faz sentido, ou talvez a melhor conta aí, não é que não faz sentido, mas talvez uma conta mais justa seria você pegar proporcionalmente aí o que realmente a gente importa para ir distribuir, né, numa média ponderada aí o preço, mais ou menos. É claro que eu estou super simplificando um problema que é bem mais complexo do que parece. Né? Da mesma forma que não deve haver, ele fala aqui, da mesma forma que não deve haver a obrigação de usar PPI, não deve ter proibição, a empresa tem que ter liberdade para gerir isso. É isso. Quando o preço estiver alto, a gente não usa o PPI, quando tiver o preço baixo, a gente usa o PPI, que é a mesma coisa de não ter PPI. Né? Mas vamos esperar o Jean Paul Prates apresentar aí, trocarem aí o conselho de administração da Petrobras para então mudarem o PPI ou criarem essa coisa mista, né? É um PPI tipo aquele PAU-M, né? O pessoal que é mais antigo aí vai lembrar que tinha nos videocassetes. O videocassete é uma coisa de gente velha, né? Eu ouvi falar sobre esse negócio. O videocassete, a gente tinha um sistema que era NTSC, né, de filmagem, e tinha o PAL, né, PAL, que era o tal do pau puro na Europa. E o Brasil, né, como sempre criativo, resolveu assumir que não, a gente vai inventar um novo que é uma mistura entre os dois. Era o PAL-M, que era um híbrido entre o NTSC e o pau puro, e obviamente ficamos sozinhos no mundo, só a gente usava esse negócio. Né? Graças ao Senhor, as coisas evoluíram e a gente não tem mais videocassete. Você vê como são as coisas. Para quem lembra essa, hein? Essa foi longe.